Fala aí, pessoas! Mais um vídeo aqui no Aí. canal. Os caras reagem e dessa vez aqui... Não, olha a intro aqui. Toda vez eu vou tentar improvisar uma intro nova. Vai ser isso aqui. A partir de hoje vai ser isso, legal. Então a gente vai reagir ao vídeo da Gwen, que não é de Ben 10, mas esse vídeo aqui é... Como é que eu posso dizer aqui? O iceberg dos jogos estranhos do Roblox. Falem aí, pessoal. E aí, pessoas, como que vocês estão? E aí, pessoal, vamos reagir mais um vídeo e ver algumas coisas bizarras que o Roblox já é bizarro por si só, né? Verdade. Então, O jogo vamos até que no react anterior a gente quase não pausou, mas esse aqui eu acho que a gente vai pausar um Esse pouco aqui mais vai ser porque... que, né? tem conteúdo pra falar, entendeu? Tem muito conteúdo. Que o Roblox tem coisa estranha, isso não é novidade pra ninguém. Isso Meu Deus fica do céu. ainda mais evidente em alguns jogos que você pode encontrar por aí no catálogo dessa plataforma. Não, pera aí, tá. Mano, não se junte a esse jogo. Muito. Que isso? Meu Deus. Não, fábrica de fábrica. Que merda é essa, Fábrica, mano? Não só de fábrica de ver as fábrica. imagens, cara. Você não vê coisa boa. só de ver a capa eu já tenho medo de entrar já. Mano, Não, pior essas capas aí desse jogo. E fala um negócio, todo esse jogo aí são troll. Nossa, também, né? Pouquíssima gente jogando, né? Então, claramente não é bom. Ô, pra contar pra vocês, teve uma vez, assim, não uma vez, né? Mas que teve um jogo que eu jogava, que era o Pirate vs Pirate, ou Pirata vs Pirata, que do nada, mano, tava jogando. Mano, apareceu uma imagem, cara, totalmente inapropriada e para público de idade gigantesca. Pronto. Deve ter hackeado. Então, deve ter hackeado mesmo, cara. Foi bem do nada. Inclusive, Ou é esses só mapas um- de trem, mano, que apareceu aí no início, é um tijolo de mapa que eu até jogava no passado, mas foi muito pouco porque você quase não faz nada. Fala aí. Ah, esqueci até que ia falar, infelizmente. Tá, vamos dar play. E nesse vídeo, eu resolvi fazer um iceberg sobre os jogos mais estranhos que eu encontrei no Roblox. Aqueles que realmente fogem do normal se comparado à maioria dos outros jogos. E como todo iceberg, eu vou começar pelos mais conhecidos e mais leves, Tá. e conforme eu vou O mais dia do a fundo, julgamento mais nada aí. pesados, bizarros e desconhecidos esses jogos vão ser. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos inscreva no canal vídeos. dela. E agora, É, vamos inscreva ao no canal da iceberg Gwen. dos jogos Vídeo estranhos original do na Roblox. descrição. Topo do iceberg. O que a gente vai ter nesse topo? God's Will. God's Will. God's esse eu Will já é joguei. inspirado no filme chamado As the God's Will de 2014. E o jogo se Caralho, passa esse numa filme escola ainda é amaldiçoada, onde você Pera, você já viu esse filme? Mano, eu vi esse filme e tem na Crunchyroll por falar nisso. Ele é bom ou ele é ruim? Ou ele é estranho? Eu vou falar uma coisa pra você. Se você quer ter cabeça, se você ver esse filme querendo uma história, você vai odiar. Mas se tu ver esse filme na zoeira, você vai gostar do filme. Tá bom, Mas né? eu vou falar uma coisa. Esse filme, a primeira parte dele é muito... A série Round 6 se baseou muito. Tá bom, né? Entendo, né? tem que passar por vários minijogos, como dar uma doll, onde você avança quando a cabeça não estiver olhando até você apertar É um isso aí. botão, e se você for É pego, bem você só explode que nem no Ah. filme. Na segunda tem um macaco enorme e todo mundo tem que virar a chave das Tamanho costas do dele macaco. enquanto vai explodindo ele. E na terceira parte, Meu a Deus pessoa do céu. mais votada passaria por um minigame. E tem outra fase que você tinha que fugir de uma pessoa que tava com lápis Mano, e ia ser muitas outras bem inesquecível jogar isso. diferentonas. Montanha-russa. Esses jogos são um tipo comum de Ah. jogo no Roblox e são prevalentes desde os primeiros anos da plataforma. Nossa. Mas até hoje eles estão Então mesmo. presentes. E frequentemente, Muito tempo, novos hein? jogadores estão nesses jogos, já que tem muitos deles. E é um jogo Sim. bem simples, é questão de jogabilidade e basicamente você tem que andar num carrinho num Mas quase não tem circuito. jogabilidade. E como tem muito jogo, É, é, não tem muito jogabilidade. difícil não ter uma bizarrice por aí. Como por Então. exemplo, esse chamado Kart Ride for Corny Dog, que se passa em 1995, onde o objetivo é chegar no Nossa. cachorro-quente de palito Deus. E eu dei esse como exemplo porque tem muitas coisas bem esquisitinhas pelo mapa, como esses anúncios que parecem mais um vírus, Deus babuínos do te céu. atrapalhando, enfim, qualquer coisa pode ser uma ameaça. Inclusive, O cara que tá jogando isso aí tem não esse tava bebê muito bem, aqui. não. Ah, não. O cara que criou isso aí ainda tá bêbado. Então, só pode ser. Por sinal. Você acorda do nada no meio da noite com uma ligação da sua amiga pra ajudar ela a entender o que tá acontecendo. E as ruas estão cheias de pessoas esquisitas tentando apontar várias televisões e celulares pra tentar te hipnotizar. Isso porque Mano, existem que alguns bizarro. monstros usando as TVs e os celulares pra conseguir dominar a humanidade. E pra impedir isso, você Esse tem filme que de sair terror. quebrando o máximo Esse de aí é televisões possíveis. baseado em um E filme tem de até um terror, falando lançador nisso. de batatas pra te ajudar nisso. Mas Ué. um filme horrível, tá? Um filme Mano, horrível. sério, parece muito o conceito de um jogo bem original, inclusive, tá? Parece ser um jogo bom até. Assim, a ideia, pelo menos. É, a ideia.
Dream Game Dream é uma Game. fangame de Humanic. O jogo se Ah. destaca pela sua estrutura expansiva e mecânicas diferenciadas em comparação às outras fangames do Roblox. Em vez do Peraí. tradicional sistema de Nexus, o jogador começa na Wind Island, onde você pode explorar uma casa gigante. E assim que você dorme, você Tá. é teletransportado para um dos 6 sonhos superficiais aleatórios, que contém subníveis chamados sonhos profundos e sonhos abissais. E o jogo te É coloca Humanic no Roblox papel da Edition. personagem chamada Nakshatra, que chegou a Wind Island com seus Nossa, 24 melhor anos. nome. E anos antes, ela Ah. foi a primeira em gerações da sua família a descobrir que era capaz de entrar na esfera dos sonhos, o mundo onde ocorre a Guerra dos Sonhos. E exatamente nesse ponto da história que o jogo se passa. E o jogo tem aí alguns 4 finais em desenvolvimento. Caramba! Eita, até que é Jogo bem vai- feito. Esse muito jogo foi complexo. feito para representar o lugar do Akamana, que é um mito bem antigo do Roblox. Ah, Ele não. foi criado lá Nossa, em 12 de agosto de 2013. Eu E tenho um mais trauma tarde envolvendo foi esse criado esse personagem, jogo chamado Place Number 1. Peraí, tem um trauma? Tem algo pra contar aí? Não, tem um trauma, porque tinha uns vídeos há muito tempo atrás. Eu acho que era na época de 2017, cara. Meu Tinha Deus do uns, céu. tinha uns canais que faziam assim vídeo. Lenda urbana, tipo creepypasta. Uhum. Daí eu entrei num vídeo lá de um certo canal que tem uma creepypasta de Ben 10, que a gente já viu. Não, Ah, tem um canal. tá, Daí eu entendi. fui ver essa creepypasta. Eu me traumatizei de um jeito que eu tenho um trauma envolvendo esse personagem, cara. Meu Jesus. Não Com a procurem, intenção tá? Caso for original menor de de idade. conectar essa criatura a outro Não jogo vamos atrás. chamado Cut Não Family. E esse vamos. jogo dá a entender que você tá numa casa abandonada, com alguns símbolos, quadros famosos deformados e um easter egg de uma pessoa A história é muito crucificada pesada na por falar parte nisso. mais alta da casa. E a Meu Deus partir do do céu. momento que você vê essa pessoa, o jogo diz que você vai queimar no inferno e toda a estrutura do lugar começa a desabar sobre você. E você fica caindo infinitamente. Meu Esse Jesus. jogo bizarro. Esse jogo bizarro. Você começa em um templo todo escuro e dentro desse templo tem um NPC chamado ASPX, com um espinho vermelho à sua frente. E se você tocar nele, ele te mata instantaneamente. Se o jogador permanecer por muito tempo nesse lugar, uma mensagem vai aparecer dizendo: "Você irritou a Noli", ou "Você deixou a Noli triste". Isso fará com que o templo comece a desmoronar e o céu fique completamente escuro. E os reinos Nossa, da o jogo não tem tempestade nexo. representam o céu, o O inferno jogo e de a terror, terra. né? A Os Noli jogos de parece terror ser uma do Roblox espécie de antigamente eram bem divindade, sendo capaz de controlar estranhos. tanto o mundo caótico do templo quanto as ilhas acima. E indo atrás desse templo, Mano, a gente esse pode jogo era encontrar uma doidão. série de ilhas É doidão. flutuantes. E se ele entrar por uma abertura secreta na ilha inicial, ele vai ser teleportado para uma ilha inspirada no monumento Stonehenge. E nessa ilha existe um Tá, isso é mausoléu contendo um muito corpo esquisito. morto chamado ASPX.ZDP. Mano, o cara que fez esse jogo devia estar bêbado, mano. Mano, ele tava além do bêbado, mano. Tinha alguma coisa muito bizarra no cara que criou esse Ou- jogo aí. Ou sei lá, o cara é uma criança. Não, criança não pensaria um negócio assim. Mas eu Não, acho. criança tava comendo terra, sei lá. É, então, mano. Pelo amor de Deus. Mano, mas o cara que criou esse jogo, a ideia do criamento desse jogo deve ser a melhor coisa. É, isso pode ser. Ah, já começa ruim. Esse jogo do Roblox Aí. é simplesmente um questionário onde você responde a perguntas Ah, eu já joguei com esse. apenas 2 opções, sim ou não. Ah, Não isso é Mano, muito bom. É, eu Eu acho que tem um jogo original disso mesmo, que é o jogo mesmo. É. Esse aí é só o Roblox Edition dele. Mano, pelo que você podia ter saído do quarto, eu não lembro mais, cara. Faz muito tempo que eu joguei. Mas é bizarro esse jogo mesmo. entanto, as perguntas se tornam cada vez mais estranhas à medida que você vai avançando. Perguntas como, por exemplo, você tá sozinho? Você já se perguntou quando vai morrer? Você tem medo quando as luzes se apagam? E se você continuar respondendo as perguntas, você pode ver uma mensagem no seu computador dizendo: abra a pasta na sua mesa. E assim que você abre, vai revelar o lugar onde você mora. Mas no fim de tudo, você descobre que nada daquilo era real, mas sim uma simulação. E eu vi bastante relatos de pessoas que jogaram esse jogo e mesmo depois de sair dele e entrar em outro, o próprio avatar da pessoa continuou atrás dela, já que em um desses jogos de Peraí, como o quê? Que? Isso é creepypasta. Bizarro até demais. E peraí, realmente mostrava o lugar que a pessoa morava mesmo? Não, isso aí já é demais. Isso aí Não, já é cara, porque demais. se bobear isso é impossível, mano. Porque isso aí já é invasão de privacidade até, entendeu? Esse nível. Cadeia. É. questionário, o seu personagem ficava atrás de você deitado na sua cama. Ah, Ah, The Dreams.
No final do século XX, a humanidade se mudou para o subterrâneo, já que a superfície da Terra havia se tornado um lugar deserto e tóxico. E o desprezo da humanidade por suas condições de vida crescia a cada dia. E eles desenvolveram um desejo profundamente enraizado de escapar dessa dura realidade. E as empresas então começaram a capitalizar sobre a demanda por um hardware de simulação de sonhos, que eram máquinas capazes de realizar qualquer desejo dos seus usuários. E depois de colocarmos a máquina na frequência certa, vamos fazer um questionário que molda como vai ser o nosso sonho. Só que antes de entrar, a máquina dá um problema e a gente tem só algumas horas de vida. E então a gente entra nesse mundo todo estranho, bem colorido, e tem também os NPCs que falam nada com nada mesmo. E tem algumas estátuas que simbolizam coisas da vida desse personagem. E a gente tem que ir pegando alguns itens brancos pelo sonho, que seria algo como se fossem almas, pelo que eu entendi. É o surrealismo. Mano, esse jogo, ele usou muito o surrealismo, entendeu? E com um objetivo bem básico, sabe? Deve ter sido isso. O cara que foi criar isso aí, eu sinto que ele teve uma ideia muito Ena da vida, sabe? Ena, aquela série maluca. Só que sem todo o charme de Ena. Nesse jogo, você vive a sua vida normalmente, até que você vê que uma das trombetas já foram tocadas, simbolizando que o fim do mundo tá bem perto. E ao decorrer do jogo, vemos mais notícias preocupantes, como os oceanos virando sangue e matando todos os seres vivos. E também o sol e a lua perdendo seu brilho. E um dia antes do fim do mundo, protegemos a casa toda e vemos que metade da humanidade já foi morta. Caralho, tu acha mesmo que vai adiantar você fechar essa casa? Que, mano, vamos confessar, né? Se você fechar tua casa, assim, vamos dizer, você não vai sair de casa agora. Mano, o que você vai fazer? Assim, vamos dizer que você até tem o teu console pra jogar os jogos offline, tá? Porque a internet em algum momento vai morrer. E ainda por cima, tem um outro problema, cara. Você não vai ter comida infinita e nem água infinita. E aí? Ou você vai morrer ou de fome, ou sei lá, ou pelo seu mal psicológico você vai acabar cometendo suicídio. Então, bem... você vai ter que pegar uma solução, mano. Qual você vai querer que seja o seu destino aí? O seu destino final, né? De uma outra forma. O jeito mais rápido ou o mais sofrido? E no dia do julgamento, claramente estamos sendo observados por esse Deus. E se a gente não fizer nada até o tempo acabar, somos levados por ele. E o final pode mudar dependendo das suas atitudes. Se você escolher comprar os crucifixos, ele não vai te pegar. Agora, se você preferir se esconder ao invés de aceitar ou pegar os crucifixos, isso acontece. Mano, o que mais é aquela ali? Mano, O que tá acontecendo? Por que está se escondendo? Por que está se escondendo? Ah, tá isso que tá morto. Mano, que bizarro. Esse personagem, que eu vou chamar de Mike, se encontra diante de uma decisão. Um trem tá prestes a atingir 4 pessoas, ou ele pode puxar a alavanca pra mudar o destino e matar apenas uma pessoa. Mas ainda bem, isso foi só um sonho, e tem um segredo que o Mike mantém escondido do resto da vizinhança. Mais tarde, uma menina descobre isso entrando na caverna e vendo o corpo. E ele tenta eliminar ela, mas não consegue. E ele começa a planejar em como ele vai finalizar essa mulher. Enquanto aparece vários rostos observando ele, e zombando do fato dele ter finalmente sido descoberto. E ele acha que vai começar a ser caçado pelos moradores da vila, enquanto sente alguém observando ele a todo momento. Mano, e no fim das contas, para que ninguém descobrisse o que ele fez, ele coloca fogo na vila toda. Rapaz, o cara terminou mesmo tudo. Mano, cara, isso é muito pesado pra uma plataforma infantil, cara. Então, exato, mano. Assim, também que eu não vejo Roblox como só infantil, tá? Não, é que uma coisa que ele deveria ter é um filtro, até nos jogos, mas eu acho que ele tem isso. Hoje em dia ele tem sim. O Roblox, ele pelo menos fez isso. Eu acho, né? Tomara, né, tem Roblox? Sim. Tipo, caso você colocar uma data, eu acho que depois de 2015, eles vão filtrar os jogos. Então, esse aí acho que não tem um problema gigante, ele continuar na plataforma. O problema mesmo é um público jovem, muito jovem, acabar acessando ele. Esse é o maior problema, entendeu? É mais isso, do meu ponto de vista. Eu causando muitos traumas esses jogos de Você é terror. uma criança que precisa pegar algumas coisas pra desbloquear a porta. E ao desbloquear, você tem a opção de voltar pro menu ou enfrentar a vida dessa criança, que frequentemente tá sendo zombada ou observada por outras crianças. Como no jogo da queimada, onde todos estão focando nela. E quando riem dela na sala de aula. E ela é julgada até mesmo dentro da própria casa. E quando ela tenta entregar uma cartinha de amor pra uma menina que ela gosta, que também é a única que não maltrata ela o jogo todo, tudo começa a desmoronar e a ansiedade toma conta dela. Mas no final bom, ela tá lá esperando a menina na saída. Tá, isso é uma história bizarra, mesmo. Longe da superfície. Agora vai ter ainda mais.
Ah, ele vai falar o estilo Esse é um desse jogo de hobby bem estranho e bem desconfortável de se jogar. Principalmente Ah, pela não? forma como os personagens deles são meio esquisitos. Mais pra Credo, frente, mano. tem uma passarela marrom bem longa. E Essas chegando não mais só pro pioram as final, vão coisas. aparecer várias mensagens implorando pra que a gente não olhe pra alguma coisa. Nós ignoramos isso e encontramos algumas casas só no meio do faltava nada, com a os mão, desenhos ela- macabros, um brinquedo jogado sua no poço sanidade. e uma casa com um jornal que mostrava a notícia de uma mulher que foi encontrada morta em uma linha de trem em Belleville. E pesquisando sobre, eu descobri que isso é baseado em uma notícia real. E quando você Ah, não. volta pro começo do hobby, Ah, não. aparece um minigame que lembra Rapaz, Ué, cara, foi mano, fundo. não, eu ia falar isso, que parece FNAF. Mano, o Ih, Luciano, é muito final. Caraca, mano, Muito do nada bizarrice. As mãos, que eu sinto que ela tava indicando sanidade, as mãos, tá? É uma notícia real e do nada coisa semelhante a FNAF. bastante É, aqueles do nada de o FNAF. Grandchild. E aqui tem uma pessoa chorando no seu quarto. E pelos diálogos que aparecem, essa pessoa se isolou completamente Mano, em seu quarto. baseado o que muito em dá a FNAF. entender é que Então. provavelmente ela foi consumida pela depressão gerada pela perda daquela mulher da notícia. Story Grand, pesado. ué. Peraí, acabar com Esse a já é avó. autoexplicativo só pelo Não. título. E o objetivo do Não, jogo não, é não é basicamente possível. eliminar sua avó de várias maneiras possíveis. E até com alguns objetos bem Jesus. cortantes. Tá, mano, é que assim, eu tenho certeza que esse aí foi baseado em um outro jogo. Porque tem um jogo que é o bebê versus vó, vamos dizer assim. É isso, É, em resumo, o tem. jogo. Ah, o Blue conhece? Boa, cara. Gente é de cultura. Eu sei qual Então. é também. Ah, então, é que esse jogo, né, pelo campo dá pra ser vários bebês. E assim, mano, é bem mais engraçado você ser o bebê do que você ser a avó, tá? Porque a avó é realmente ser um desafio. A questão que eu É, sinto a que, mano, avó. esse jogo dá pra jogar com qualquer tipo de amigo. Qualquer tipo de amigo, entendeu? Exato. É bizarro esse jogo, mas sinto que essa versão aí, ou realmente a avó tão bem, é pra ser meio que um Roblox Edition, ou é pra ser uma versão mais zoada que você só realmente é o bebê. Impedindo Eu que sinto ela que é faça a suas segunda opção. tarefas. Ah, não. Caso você seja avó, você tem que ir Ah. chutando seus netos O Roblox pra bem Edition. longe. E a história por trás Cara, é nossa. meio Mano, a melhor coisa desse jogo é... Nossa, é muito ruim falar isso, mas só no jogo, tá? Só no jogo. A avó chutando o bebê, cara. Só no jogo. Eu sei. É muito Esse engraçado. Esse jogo é muito estranha, foda, já que cara. algumas notas pelo jogo Exato. revelam que o Não avô tira do essa frase time de estava contexto. envolvido com alguns rituais pouco antes de morrer. E ele e a família eram bem observados. Meu Deus do céu. Caralho. Bizarro. É segunda-feira e você não quer ir pra escola. Então você tenta convencer o seu pai rígido de que você tá com febre. Acontece Vai que zoar não nessa é tão segunda-feira fácil de quanto agora. parece e você vai desesperadamente tentar aumentar a sua temperatura ao máximo, de várias formas possíveis. E é um jogo que tem vários finais. No final bom, ele coloca fogo em todos os lugares possíveis. Isso é o final bom? Caraca, Isso mano, é desmatamento bom? ambiental seria um final bom? Não. E não bom pra ele, no caso, né? E pede pro coisa Mas ruim pra encher a natureza- piscina dele com uma lava bem quente. E depois ele invoca um dragão de Eita, óculos poxa. pra queimar o restante da Do casa nada. toda. E por fim, ele acaba até puxando o sol. E então, o pai deixa ele faltar Esse na aí é o meu escola. No sonho final mais ruim, leve, você meu só vai família. pra escola normal. Não, deixa eu ir pra escola. Não, filho, o mundo tá sendo destruído, né, por sua culpa, né, inclusive. Não vai pra escola. Fica em casa dessa vez, então, filho, né? A gente vai tudo morrer mesmo, né? Não foi só ele que não vai pra escola. O mundo inteiro também não vai. Normalmente. Então, todo No da mundo insanidade, não o seu vai pai pra fica escola. triste ao ver o quadro da sua falecida mãe. E ele se incomoda com todo o calor que você tá causando e tenta te impedir de esquentar a casa. E você vai lá e simplesmente elimina ele com um garfo. E depois é internado. Nossa. E no final das memórias, em que você consegue descobrir o que aconteceu com a mãe desse menino, ele acaba se jogando do telhado. O que vai fazer com que o pai tente se auto-eliminar. Mas ele acaba não Mano. conseguindo ainda bem e vive pela esposa e pelo seu filho falecido. Mano, que história. Mano, Cara, caraca, mano. O cara que escreveu Esse isso aí é um gênio. É um gênio. Mano, É um esse cara gênio, tá pensando parabéns mais por pesado ter ainda isso. do que aquele outro lá. Que, Mano, sabe, tinha um cara que manda a cidade inteira. Uma vila, Mano, né? é pesado. Mas pelo menos teve uma espécie de final bom, digamos assim. É, um final um pouco bom, né? Podemos dizer assim. Bom, Não, quase, muito né? bom. Tá longe Quase. ainda. do bom. Nesse jogo, sua ex-esposa quer tentar roubar o seu filho, mesmo com uma medida de proteção contra ela. E Então, só que o Eita. pior, eu joguei esse jogo aí, e o pior é que eu joguei isso com uma pessoa muito esquisita, cara. Muito esquisito, que ainda bem que eu só vi uma vez na minha vida, depois nunca mais. Ainda bem, tá? Esse jogo é estranho, esse jogo é meio bizarro, eu não sei direito como ele funciona. É estranho jogar isso aí, porque você nem sabe direito o que você tem que fazer, ainda por cima o jogo chega a ser difícil. ela tenta de todas as maneiras possíveis entrar dentro da casa. E você deve se proteger, e principalmente proteger a criança até as 7 da manhã, já que é nesse horário que iria ter uma viatura disponível. Bem Se você vibe de jogos de conseguir terror, ficar gráfico vivo, assim. os policiais É, finalmente bem chegam, vibe mas de terror infelizmente mesmo. eles não conseguem capturar ela. E caso ela te pegue, ela te mata e vai embora com o seu bebê.
Caraca. Não tem muito o que falar sobre esse aqui, além de que ele é só bem nojento e esquisito. E parece até que a gente tá também dentro de bizarro. alguém. Além de que também tem Bizarro, várias mas- dentaduras que falam Cara, é coisas muito muito altas desconfortável e olhar um frame desse aleatórias jogo. e ao mesmo tempo. E é algo Nossa. bem desconfortável de se jogar e sem dúvidas é um dos piores jogos que eu já achei nessa plataforma. Que nojo, cara. As profundezas. Mano, o que vai ter aí embaixo? A partir daqui nós nos jogo responsabilizamos aí. por tratamento psiquiátrico. Você é um testador de jogos Então, e tá testando o jogo desse carinha aqui. Porém, Não tem parecido com aquele jogo que é do mesmo criador do... Que é? Inception? Não sei qual é o nome daquele lá de carta que nada a ver outras coisas. Não parece que aquele jogo que só tem uma chance? Não parece que é aquele lá? Cara, não parece. a cada vez que você vai ganhando, o jogo vai ficando mais esquisito. O primeiro jogo é dos copos, onde você tem que conheço um encontrar jogo a muito moeda. parecido Mas no com esse final daí, desse tá? minigame, acontece eu tô bem. isso. Hã? Hã? O que é isso? Indo pro segundo, temos pedra, papel e tesoura. E se você ganhar todas, ele só parte vai pegar ficar a minha triste aí, mesmo. Pera aí, a gente ganha todos por sorte ou o jogo E o ele terceiro e scripta último isso? jogo é o jogo da memória. E você vai ter que tomar cuidado pra essas mãos acabarem não te pegando. E eu fiquei bem E se curiosa não com fosse essas frases Roblox, que isso passavam daria aqui no fundo da perfeitamente um tela jogo e eu ransomware. resolvi traduzir isso. E deu umas seria frases tipo: perfeitamente. E então, Deus separou os homens e isso foi assim. Era o dia, o céu foi chamado de céu e então amanhã foi o primeiro. Isso parecia bom. Deus separou a luz da escuridão. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Infelizmente, Meu eu Deus não do céu. consegui encontrar uma explicação pro significado desse jogo. É, então, Girls Code 555. Isso parece muito com o Nos jogo encontramos ransomware. com a nossa namorada meio estranha e vamos almoçar com ela Meio? enquanto ela nos enche de Meio? perguntas como questões de livre-arbítrio em animais e se conseguimos nos sentir, ou como nos sentimos depois de matar um esquilo pra almoçar ele, e várias outras reflexões de vida bem profundas. E ela pede pra gente Ibama, pegar óleo eu e depois também despeja sou tudo em boiandeira. si mesma, dizendo que todo Mano, não, só piora Mano. a cada segundo do que ela tá falando aqui, a Gwen aqui, ela falando do jogo, só piora. Do nada comer um esquilo, aí Mano, do nada que- ela falando pra beber um negócio e se queima. Mano, os caras. Eu acho que esses caras que criaram esses jogos devem ser tudo um bando de louco, cara. Então, não, esse aqui, não, o desse aqui tava bêbado com certeza, mano. O cara tava Deve loucão. Eu tenho certeza, ele voltou do bar pra casa, aí do nada ele criou esse jogo aí. Aí ele acordou e ficou Não, tipo, hã? Mano, Não que só que é isso loucão aqui? de bebida, não. Deve estar loucão de outras coisas também, porque essa porra aí. Acho que ele também assistiu Breaking Dead também, muito Breaking Dead. Ele ficou assim. Não, ele não assistiu só Breaking Bad, cara. Acho que ele fez outras coisas relacionadas a Breaking Bad, com química. Não digo nem nada, não digo nada. mundo vai simplesmente pro inferno. E do nada, o nosso personagem é respawnado e encontra outra garota, que diz que a anterior tava trabalhando em algo grande, e chama a gente pra rezar com a cabeça da Cute Girl 555. E por fim, na parte mais estranha, vamos pra beira da praia e colocamos essa cabeça junto com as outras, que são baleadas e queimadas. E segundo essa garota, ela só fez isso porque simplesmente ela só quis. E o jogo não deu nenhuma explicação Ok. além dessa. Rapaz, O quê? O que tá acontecendo? Logo de Muito início, saudável. o jogo já nos recebe com uma frase. Uma pessoa delirante acredita em coisas que não poderiam ser verdade e vive em um mundo criado pela própria imaginação. Logo depois disso, vivemos normalmente e ajudamos a nossa mãe com as tarefas de casa, até que descobrimos que o nosso irmão mais novo deletou os arquivos do jogo em que estávamos trabalhando há meses. E mesmo ele Não. negando a todo custo, Não. o nosso personagem não acredita e decide se vingar dele, mostrando as notas ruins do nosso irmão pra nossa mãe. E ela humilha ele, dizendo que ele é uma falha e deixa ele de castigo. E no outro dia, Caramba. acordamos com um grito bem alto de dor e vemos que o nosso irmão se finalizou. Mas enfim, era tudo um Mano. sonho. E ele Nossa. descobre que o irmão, na verdade, não deletou os arquivos do jogo dele, mas ele só esqueceu de guardar mesmo. E tem Mano, o quê? mano, se nossa. Não. É pesado, cara. Ah, mano, que Pesado. Cara, Ah, não. O cara, eu acho que esses caras que escrevem esses jogos com história pesada, mano, esses caras fazem isso, sabe pra quê? Pra chocar. Pra chocar É. eles, assim. então. Porque, sério, um jogo desse é pesado pra caramba pra estar numa plataforma dessa. É, uma plataforma como Roblox, vamos dizer assim. Mano, porque, é sério, é muito pesado focar nesse tipo de tema. É bizarro. no outro sonho também com a nossa mãe se finalizando. E no fim de Ah, tudo, nossa, seus avós mano. te visitam e revela que a sua mãe e o seu irmão realmente morreram. E você tava alucinando há mais de uma semana.
Não, isso? Mano, o cara que fez esse jogo deve ser um doente que tá no hospício. Então, cara, não, teve um jogo que o Jazz jogou que, mano, eu não vou esquecer. Teve uma coisa semelhante aí, que tipo, né, ele basicamente tava uma semana dentro do quarto com a família que não está mais com ele. Mano, teve um assim que o Jazz jogou, que era de um outro que era de meio que fitas, assim. Cara, só que no caso do outro era um mês, cara. Nesse aí, né, lá no outro é muito mais pesado, inclusive. Bizarro até, porque foi um plot twist até pra mim. O que tá rolando? O que tá tá. rolando? Mano, o que aconteceu? Não, se for o que eu pensei que Esse- aconteceu, é muito Cara, pesado. por algum motivo, do nada aparece a cena dos vós ali sem vida. Não, mano, eu acho que É bizarro isso. Não sei por quê, mas é bizarro. O cara não acreditou que a mãe e o irmão pode ser isso, cara. não Pode fizeram ser isso. E ele, infelizmente, fez esse ato nojento. Só pode ser. O jogo é um remake do original chamado Presentable Ah, Liberty, que tem eu um conheço simbolismo bem vi o vídeo do profundo. E o Golart. jogo ocorre principalmente dentro de uma pequena cela, e o jogador tá limitado a explorar sua cela e ler cartas de 4 jogo é bem pessoas: bizarro. É bem Salvadori, louco, na real. Mr. Smiley, Dr. Money e Charlotte. O Salvadori Olha, escreve esse aí- sobre sua jornada e seu retorno à cidade, enquanto o Dr. Money revela que o protagonista faz parte o dos original é bem 2% escrito, tá? restantes da população que não foram infectados por um vírus, É um que se jogo bem espalhou por escrito. toda a cidade. O Mr. Smiley tenta manter o protagonista feliz, enquanto Charlotte é dona de uma padaria próxima e é a única outra sobrevivente da Certo, cidade. À medida que o jogo avança, cada um dos escritores das cartas, exceto o Dr. Money, demonstra um sofrimento crescente. O Mr. Smiley é chantageado pelo doutor e suas filhas são mantidas como reféns. No entanto, elas já estão mortas. E ele decide vender Meu Deus seus do céu. órgãos para comprar uma bola pro protagonista. E o Salvadori retorna Cara, à cidade imagina você para tentar sacrificar nos tanto pra libertar deixar- dessa pra prisão. deixar Mas a alguém alegre. Charlotte se torna cada vez mais duvidosa e perde a esperança, enviando a sua última carta coberta de sangue. O Dr. Money revela ser o Mano. criador do vírus. E se a gente escolher desobedecer o Dr. Money e sair da cela, a gente descobre que, na verdade, esse lugar é um elevador dentro de um prédio residencial comum. E ao descer, a gente encontra a Charlotte coberta de manchas de sangue, com uma nota de suicídio sobre a mesa atrás do balcão. Mano, E se a gente escolher o assunto que mais nós permanecer vimos na nesse cela, o iceberg foi Dr. esse Money assunto. revela que o protagonista é a cura pro vírus e pretende vender os seus Então. órgãos. E o jogo termina com o protagonista morrendo após 12 dias, possivelmente Ele é nas muito mãos pesado, do Money. cara. Nossa, o vídeo. Mas esse é bem Ó. escrito, tá? Esse jogo. Daisy É. tinha uma mãe solteira durante os anos em que foi cuidada por ela. E Inclusive, o tema anterior, cara, infelizmente a gente perdeu o criador, né, do jogo original, ele não está mais entre nós, cara. Sério, ele Ele- tinha pensado em fazer projeto, ele fez meio que, eu acho que um Kickstarter, não sei se é Kickstarter, né, meio que uma espécie de vaquinha, vai, pra financiar os projetos que ele queria fazer, e ele tentou fazer umas 3 ou 4 vezes e não conseguiu, e aí a gente só tem, no máximo, jogos que ele disponibilizou pra gente. Infelizmente não tá mais entre nós, mas ele pelo aconteceu menos com ele? faria Ah. história. Ele ia fazer remakes desses jogos, cara, aparentemente. É bem triste isso. embora não saibamos todos os detalhes, a sua mãe deixou Daisy pra tirar umas férias. E depois disso, ela ficou presa na sua casa, sabe-se lá por quanto tempo. Estimado talvez 1 ou 2 meses. E desde então, ela permaneceu trancada em casa. Então ela sai de casa e começa a procurar por algo, até encontrar uma figura negra misteriosa, chamada O Cultivador, que lhe concedeu um poder que permitia criar a sua própria realidade, e fez com que ela virasse uma deusa. E talvez a mãe dela tenha deixado ela de vez, só que ela lida com isso brincando com seus brinquedos e esperando que eles entrem na brincadeira. E com esse poder, ela passou a sequestrar pessoas e transformá-las em seus amigos, para que ela não se sentisse tão sozinha. No fundo, obviamente ela sabe que o que tá fazendo é errado, e a culpa vai se acumulando e ela acaba desenvolvendo esquizofrenia, tendo alucinações Meu onde Deus. seus amigos a odeiam. E como resultado, ela os mata e come a sua carne. Caralho. Peraí. Não só teve esquizofrenia, como canibalismo. Mano, é sério. O YouTube vai. Caso um dia não me monetizar esse vídeo aqui, vai ser muito consertado. Vai ser muito provavelmente monetizado. Não, cara, isso aqui, meu Deus É. do céu, cara. Não, ô Kai, coloca uma descrição de idade, qualquer coisa, tá? O jogador, que é também conhecido como Perpetrador, é o protagonista, e ele é uma pessoa sem nome que tenta recuperar suas memórias buscando pistas dentro de um orfanato, em que acabou de acontecer algo bem horrível. Investigando mais o lugar, descobrimos que o jogador era alguém que não gostava tanto de conversar com as crianças, o que fazia com que elas não Eita. gostassem tanto dele, levando ele a ter pensamentos não tão legais, se é que vocês me entendem. Indo pro Mano. parquinho, ele tá ainda mais sujo, e a gente encontra uma arma no meio dos brinquedos. E avançando mais, uma televisão na recepção se liga e exibe um noticiário informando sobre o massacre
massacre ocorrido no local e que a polícia o isolou para evitar Nossa, novos mano. incidentes, com investigações em andamento para encontrar o durmo depois responsável por esse tiroteio. Mais pra frente, no final de um corredor, nós vemos um espelho e finalmente podemos ver a gravação sobre o que aconteceu nesse dia, revelando então que o próprio jogador foi o responsável por tudo isso. Cara, isso. Pior que eu tava esperando que era o Vixe. jogador responsável por tudo isso. Meu Deus do céu, cara. Mano, que jogo pesado. Mano, Cara, isso é tão pesado. Isso aí foi, cara, pesadíssimo. Foi Absurdo de pesado, mano. Mano, isso Cara. aqui é pesado demais, mano. Pesado pra caramba, ainda mexendo nesse tipo de assunto, mano. É. Mano, eu conheço pessoa. Eu conheço pessoa, um amigo meu que infelizmente perdeu a vida nesse tipo de merda, cara. É horrível. Nossa. Socorro. Até Esse onde a jogo gente tem vai? muita gente estranha e criminosa. A Sofia é uma menina que faria qualquer coisa pelo Danny. E sabendo que o Danny tinha ido embora com a Ana, ao invés de Indo? sair da escola com um amigo dele, ela se aproveitou e juntou forças com o melhor amigo desse Danny. E juntos, eles mataram essa Ana. Porém, o Danny não. percebe que tem algo errado Nossa, e vê a é fita cassete verdade, gravada mano. por Sofia da morte da Ana. E ele, ao ver a menina que ele gostava sendo morta, quer vingança contra o seu melhor amigo que ajudou no crime. Porém, tudo aquilo não passa de uma simulação. Isso explica o homem Mano. estranho que fica no armazém com várias armas, que no caso é como se fosse o funcionário daquele experimento junto com o parceiro Josh, que é o zelador da escola. Ou seja, todas as pessoas que não são estudantes dessa escola são funcionários que trabalham dentro desse experimento. E pelo isolamento das pessoas dentro de um lugar tão minúsculo, elas acabaram enlouquecendo e se matando, como aconteceu com o segundo melhor amigo do Danny, no dia em que eles iam se encontrar nos túmulos. E o cara que aparece atrás da casa falando sobre uma festa de aniversário era um antigo aluno do experimento passado, que foi assassinado e fizeram um bolo com os restos dele. E como a Ana diz, o céu é a única coisa que parece real aqui, é o vazio e a loucura dentro deles. E o personagem principal, que é o Danny, sabe de tudo que aconteceu ali. Ele só não quer acreditar que, na verdade, aquilo é só uma simulação. Então, ele acabou enlouquecendo e não liga mais pra própria sanidade. Ele. Só não vai me dizer que no final ele se autodeu o fim. Só falta Não, isso. mano, se esse fosse o final, só faltava mano, que pesado. Eu acho que esse vídeo aqui foi o vídeo mais pesado até agora. Tipo, eu não assisti uma série de finais, assistimos, foi pesado no primeiro episódio. sim, Mas aqui, cara, mas esse aqui, meu irmão, é tragédia atrás de tragédia. Caraca, Vamos ver, né, mano. o que ele vai ter. O que vai ser isso aí, esse rostinho? E tem A rostinho história inteiro. do jogo segue Thomas, e tudo começa de uma forma aparentemente bem inocente. O Thomas enfrenta alucinações, mudanças drásticas na sua percepção da realidade e sentimentos de arrependimento ligados a um evento traumático no seu passado. E ao longo dos níveis que a gente vai vendo pelo jogo, ele experimenta ciclos de culpa, frequentemente sendo transportado para mundos surreais, que simbolizam a sua instabilidade mental. E o uso desses medicamentos que ele toma torna o seu mundo falsamente mais alegre e colorido. E mais tarde, descobrimos que, na verdade, o Thomas é alguém consumido pela culpa de ter matado o filho do seu amigo Flame Guy. E no final, ele sente que foi abandonado e não consegue se perdoar por tudo isso, levando com que ele se Quem dopasse de conseguiria? remédios até esquecer totalmente sobre. Cara, que pesado. Você essa começa história. despertando em uma caverna e indo pro sanatório. E lá dentro, você é recebido pelas enfermeiras e Melhor elas também começo. servem café Então. todas as manhãs. E aos domingos, após a remessa, as enfermeiras distribuem Cara, água jogo muito benta pros detalhado pra jogadores. pensar E as assim. enfermeiras, então, instruem os jogadores a retornarem aos seus dormitórios, ameaçando colocá-los em isolamento caso sejam pegos vagando pelo local. E é aí que a coisa vai acontecer. Vai aparecer um cronômetro de 60 segundos que vai começar antes que os dormitórios estejam trancados. E o problema com esse jogo é que à noite, as enfermeiras ou algumas pessoas com fome acabam virando canibais e começam a se alimentar uns dos outros. Além de que também nas versões mais antigas, era possível encontrar salas de cirurgia e alguns Eu restos acho de que eu sei corpos que jogo por é esses esse, cara. locais. Acho que eu já vi esse jogo. Vocês já Mano, viram isso aí? Nós, sim, cara. Eu já vi. É pesado pra caramba, mano. É, mano, isso aí parece tipo um lugar meio ditatorial, tipo, que todo mundo é cobaia na real, não são pessoas, sei lá, não tá um negócio, é uma ditadura aí. Pesado pra caramba, mano. Além de que lá as enfermeiras ainda acreditam num deus gay e fornecem alguns cultos sobre gay? isso. Que merda tá acontecendo?
Você joga como Mano, uma pra pagar jovem garota psicólogo que de ninguém vive aqui não, trancada tá? no abrigo do seu pai, acreditando que o mundo exterior tá cheio de doenças mortais. A sua rotina diária inclui tomar pílulas, comer, se lavar e esperar pelo seu pai, que traz suprimentos E uma e conta novela que eu assisti, histórias tinha bem uma personagem bizarras assim sobre mesmo. criaturas perigosas lá fora. E conforme os dias passam, estranhos sonhos começam a surgir, e o seu pai fica ausente por longos períodos, deixando a protagonista sem comida. Eventualmente, ela descobre evidências perturbadoras de que talvez ela não esteja sendo realmente protegida, mas sim mantida prisioneira para que seu pai cometesse um crime. E o jogo tem 2 finais. Se você escolher parar de tomar as pílulas, descobre que as drogas estavam te mantendo sonolenta, afinal eram sedativos. E então ela consegue escapar do abrigo e ver o sol pela primeira vez, percebendo que foi enganada o tempo todo. E se você quiser continuar tomando as pílulas, permanece presa na ilusão criada pelo seu pai. E o jogo avança para o futuro bem sombrio, Matrix aí da sugerindo vida. que a sua submissão Matrix, teve consequências Matrix. bem horríveis. Matrix Esse só de vídeo vai terror. ficando por aqui, e caso queira uma parte 2 desse iceberg, Caraca, mano, deixa aí que nos vídeo comentários pesado. algum jogo esquisito que você conheça, ou alguma ideia de iceberg que você quer muito ver aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho pra ficar por tem dentro bastante de vídeo aí. todos Pelo os menos a vídeos aqui do canal, uns e vídeos deixa o atrás like. Muito obrigada por ter chegado até aqui, e até a próxima. Que o Vídeo muito Roblox bom, tem... vídeo muito legal e, cara, Sim. eu acho que a coisa que nós mais vimos nesse iceberg foi assunto sobre subsídio, Então, e sobre percas de vida, vamos dizer assim, né? sobre percas de vida. Uhum. Porque, Foi um iceberg Cara. insano. Eu não esperava isso. Eu Mano. achei que seria um iceberg mais tipo, tem um jogo bizarrinho ali, outro ali. Não, foi jogos realmente assim que vão pro abismo do quão pesado é. eu entrei aqui achando que É muito ia ter jogo ransomware, mas só teve um no caso, mas, cara, pesado. Então, Todo esse eu não iceberg. esperava tudo isso. Cara, eu acho que esse vídeo aqui, como o nosso canal só tem 3 vídeos, foi o vídeo mais pesado até agora. Então, É, dificilmente algum vai superar esse aqui, mas é possível, claro. Dificilmente. é possível. Mas... Então, muito pessoas, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse E vídeo até o próximo. E foi isso, pessoal. Adeus. Tchau, tchau.